Sejam bem-vindos ao curso de Gestão de Equipes Empoderadas, do Programa Integrativo de Busca Ativa, o PIBA, realizado em parceria com a UERJ e com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Fortalecimento da Capacidade dos Municípios. Na nossa primeira aula, a gente vai conversar sobre os fundamentos da gestão e empoderamento, visando embasar alguns conceitos que vão ser utilizados em nosso curso e entender a importância de empoderar a equipe. Eu sou Gabriela Castro, psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com MBA em Liderança e Gestão de Pessoas, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando na área de recursos humanos, especificamente os subsistemas de recrutamento e seleção e de treinamento e desenvolvimento. E estou muito feliz de estar aqui com vocês falando de um tema tão importante e acompanhando nessa jornada. Nessa aula, a gente vai conversar sobre a definição de gestão, gestão de pessoas, estilos de liderança e impactos do microgerenciamento. A gente também vai diferenciar equipe de grupo e a gente começa sobre empoderamento. Mas aqui a gente vai começar do início. O que é gestão? De acordo com o dicionário, gestão é o ato ou efeito de gerir, administrar, gerência e também mandato político. Mas isso a gente não vai falar aqui. Pausa um pouco essa aula e reflete comigo. Em que momentos da sua vida você geriu alguma coisa? Quando você foi gestor? Quando você está na sua casa, vendo o que você precisa comprar, pegando as contas e pensando quando você vai pagar, a forma de pagamento, planejando o que vai fazer para comer, você está fazendo a gestão da sua casa. Quando você vê as atividades que precisa fazer e quando você tem que terminar, você faz a gestão do seu tempo. A gente faz gestão o tempo todo e muitas vezes sem perceber. Na gestão, você tem que planejar, organizar, acompanhar e orientar para que a empresa, a instituição, as pessoas consigam ir até a linha de chegada. É administrar os recursos que você tem, materiais, conhecimento, tempo disponível e as pessoas para que juntos atinjam o objetivo. A gente pode falar de 3 níveis de gestão. O estratégico, que é quando você pensa como vai fazer para conseguir o seu objetivo. O tático, que é quando a gente coloca em prática o que a gente planejou. E o operacional, quando você garante a rotina de atividades está sendo feita de maneira eficiente. Por exemplo, quando você vai fazer um churrasco, primeiro, você pensa no que precisa fazer, o que precisa comprar, quantidade, quando vai comprar, onde vai guardar, quem vai fazer e o horário que vai começar. Nesse momento, você está pensando na estratégia do evento. Quando você vai no mercado e compra o que precisa, essa é a etapa tática. E no final, o operacional. Preparar as carnes, os acompanhamentos, manter a churrasqueira acesa para que tudo aconteça como você planejou e o seu objetivo seja atingido. Nas instituições é a mesma coisa. Se uma empresa precisa aumentar as vendas, ela vai começar planejando a estratégia. O como pode ser feito, o como pode atingir o objetivo. Depois,
ela vai colocar em prática e, se precisar de algum ajuste, ela vai ajustar. Quando a atividade estiver rodando, caminhando bem, o gestor vai garantir que tudo continue acontecendo, que as atividades continuem sendo feitas e as vendas finalizadas. Para você fazer uma boa gestão, é muito importante conhecer a instituição e seu negócio, o programa, o processo em que você está inserido, o público-alvo, a sua equipe, as atividades precisam ser desenvolvidas. É importante que você faça a gestão da instituição, faça a gestão do programa, da equipe, tendo a visão do todo de como a instituição funciona, de como ela impacta nas outras pessoas e o que as outras pessoas impactam nela, e buscando soluções para os problemas. Deve buscar os seus objetivos e planejar como vai atingir. Agora, Gabriela, qual a diferença entre administrar e gerir? Você deve estar imaginando. São similares, mas gerir considera o humano. O gestor, ele vai pensar nos colaboradores, para que eles possam fazer as atividades da melhor maneira possível. Vai estimular a participação, a cooperação entre as pessoas. Os gestores, eles vão indicar o melhor caminho. Quando você é gestor da sua casa, você pensa nas pessoas que estão com você. Quando você é administrador, você só pensa no que precisa ser feito. E aí, ficou clara a diferença entre a gestão e a administração? Você está preparado para gerir suas atividades, sua equipe, considerando o humano, a pessoa? A gestão de pessoas é um ponto importante na gestão do negócio, empresa ou da sua casa. São as rotinas relacionadas aos colaboradores e tem 4 objetivos principais. O primeiro, promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo, ou seja, criar um ambiente em que o colaborador mantenha a sua saúde física e mental durante o desenvolvimento das suas atividades. É um ambiente em que ele não corre qualquer risco. E um ambiente produtivo, que é quando o colaborador consegue fazer suas tarefas e projetos com qualidade. Motivar. Quando a pessoa quer fazer algo, quer fazer sua atividade, seja porque tem um bom ambiente para isso, porque gosta das pessoas da equipe, ou porque gosta do que faz. O importante é falar que cada um se motiva de um jeito diferente, por uma razão diferente. Pensa só, você encontra seus amigos e familiares por quê? Você pode ter falado, porque quero me distrair, porque gosto de conversar, ou porque quando saio, me divirto com as pessoas. Até mesmo pode sair por obrigação. A origem da nossa motivação, ela é diferente. Cada um tem uma necessidade específica. Maslow, ele fala da hierarquia das necessidades, que é uma escala com 5 níveis de necessidades. O ponto importante é que o líder, ele tem que se preocupar com todas as necessidades dos colaboradores e identificar o que motiva cada um deles. Na base, temos as necessidades fisiológicas, que são biológicas, ligadas ao nosso corpo. Respirar, comer, dormir, ir ao banheiro, beber água. Se eu estou com muita fome e muita sede, eu vou fazer o que eu preciso para conseguir comida e água. Eu não vou me importar se é seguro comer ou beber aquilo.
Eu posso até roubar para saciar essa necessidade. O meu motivador, nesse caso, é fisiológico. As necessidades de segurança são o fato da gente querer se sentir seguro, sem perigo, seja físico ou psicológico, conservando o meu emprego e minha saúde. Então, se eu estou num lugar em que eu não me sinto seguro, a minha motivação pode ser buscar um lugar com segurança para manter a minha integridade física. As necessidades sociais são a importância de manter as relações humanas, nossos vínculos sociais, amizade, família. A nossa sociabilidade é o fato de pertencermos a um grupo. Na pandemia, muitos ficaram trancados em casa, com a maioria dos contatos virtualizados. A gente teve necessidade de abraçar. A gente teve necessidade de estar junto, no mesmo ambiente. A gente teve necessidade social. As necessidades de estímulo são as necessidades de reconhecimento das nossas capacidades. É sentir-se digno de confiança e de ter conquistado algo, ter o respeito, o prestígio dos outros. É a nossa autoestima, o quanto acreditamos em nós. Eu posso fazer algo porque eu quero ser reconhecido. Se eu quero descobrir a cura definitiva do câncer para ter o respeito das pessoas, a minha motivação é a estima. Por fim, a autorrealização, que é a necessidade de crescimento, de ter o meu potencial aproveitado, fazer o que eu gosto e o que eu sei que eu consigo fazer. É autonomia, independência, autocontrole. Se eu quero ficar à frente dos projetos, superar um desafio pessoal, fazer aquilo que eu quero, de estar no topo da hierarquia, é uma necessidade de autorrealização. E isso funciona também para as organizações. Se eu estou numa reunião importante e fico com vontade de ir no banheiro, eu vou ter dificuldade de prestar atenção no que estão falando. Eu preciso ter essa necessidade atendida o mais rápido possível. Então, a necessidade fisiológica, no trabalho especificamente, é ter o conforto físico, é ter os intervalos respeitados. Caso eu esteja numa empresa instável, que toda hora demite sem qualquer razão aparente, eu posso ter a necessidade de segurança. Eu busco estabilidade, condições seguras de trabalho. É ter, então, os recursos necessários para executar as minhas atividades. Necessidades sociais são manter boas relações no trabalho, é ter gestores gentis que cuidam dos colaboradores, é ter amizades, saber que pode contar com a pessoa que está do seu lado, porque ela te apoia. Já a necessidade de estima é ter a responsabilidade pelo resultado e ser reconhecido pelas pessoas, é ter promoção, feedback. Se eu faço o meu trabalho, entrego, e ninguém olha para mim, nem um tapa nas costas eu recebo, eu posso não ter a minha necessidade de estima atendida. E por fim, a de autorrealização, que é a vontade de participar das decisões, estar por dentro, definir as estratégias, ter autonomia, ter controle. Agora, pensa no seu caso. O que te motiva para o trabalho? Qual a necessidade você precisa que seja atendida? Se você quer ser promovido para ganhar mais e mudar para um lugar com menos violência, a sua motivação não é nem de estima
e nem de autorrealização, é de segurança. Porque no final, você só quer morar num lugar menos violento. Se você quer ser reconhecido na rua pelo seu trabalho, a necessidade é de estímulo. E caso esteja em um ambiente tóxico, que não tenha boas relações, a sua necessidade é social. Por isso, é importante que o gestor esteja atento ao que motiva cada um, para que a necessidade de cada um seja atendida. Quando a minha necessidade é atendida, eu me sinto motivado, eu me mantenho ativo na instituição, eu tenho interesse em continuar desenvolvendo as minhas atividades e de atingir os resultados. Caso o gestor não consiga possibilitar esse ambiente, ele tem que garantir que as mudanças sejam feitas para que seja possível cumprir com essas necessidades. Seguindo então, o outro objetivo da gestão de pessoas é engajar, que é quando as pessoas dão suas opiniões, participam ativamente das decisões. Elas se empenham para fazer aquilo, se comprometem com a atividade, com o resultado. Sabe aquela pessoa que faz corpo mole para tudo? Ela não está nem motivada e muito menos engajada. Valorizar. Ver aquela pessoa como alguém que merece respeito, que merece admiração. E falar para ela exatamente isso. Fazer com que ela se sinta bem, se sinta como uma pessoa admirada. Como você valoriza as pessoas? Como você mostra para os seus amigos e familiares que eles são pessoas importantes? Você elogia? Agradece? Fala que a pessoa é importante? Pede para te ajudar em alguma tarefa porque confia nele? Qual a sua linguagem da valorização? Lembrando, gente, que é importante que essa linguagem ela esteja alinhada com a expectativa do outro. Se para mim eu estou valorizando e o outro não percebe, é como se eu não tivesse feito nada. Quando você faz a gestão de pessoas, você cuida, você desenvolve para que as pessoas estejam na posição certa, no lugar certo, nas atividades certas e que elas estejam bem na posição que ocupam. Que os objetivos de cada um façam sentido com os objetivos do cargo e da instituição. As pessoas são o bem mais valioso da empresa. Um ponto-chave na gestão de pessoas é o estilo do líder. Esse estilo vai impactar diretamente na produtividade e engajamento da equipe. Na gestão de pessoas, temos 4 estilos de liderança mais clássicos e a gente vai ver agora. A liderança autocrática é baseada no controle, na centralização das atividades. É quando o líder ele foca todas as decisões, todas as atividades nele. Os colaboradores não têm voz, eles são executores de atividades. E essas atividades têm que ficar de acordo com o que o líder quer. Mais para frente, a gente vai aprofundar esse estilo de liderança, porque ele é um dos que mais tem potencial para minar o desempenho da equipe e o empoderamento. A liderança liberal, também conhecida como laissez-faire, é a que o líder deixa acontecer. O líder deixa a equipe decidir e não se envolve, ou se envolve muito pouco e em algumas situações específicas. Ele não orienta, ele não oferece supervisão, mesmo que a equipe esteja diante de uma crise. Mas não é tudo ruim.
Liderança liberal, ela apresenta alguns benefícios, como, por exemplo, estímulo da criatividade. Os colaboradores, eles são livres para fazer proposta de como as atividades podem ser feitas e vão fazer como preferirem. Os colaboradores determinam a prioridade e a urgência, ficando livres na execução. Tem uma tendência também ao aumento do relacionamento interpessoal. Como a equipe ela deve decidir e tomar a frente, eles se comunicam mais, buscam opiniões a fim de ter uma solução mais efetiva. Mas esse estilo de liderança, ele vai depender de um nível de maturidade e de confiança da equipe muito alto. Caso contrário, a equipe pode ficar mais suscetível a erros, porque não tem orientação da liderança. As entregas também podem não ser cumpridas no prazo e as atividades podem não ser feitas, porque ninguém se voluntariou, porque não teve delegação de atividade e cada um estabeleceu a sua própria prioridade. Tem potencial também para o surgimento de conflitos, porque cada um vai fazer a sua atividade de um jeito, impactando nos outros, e não vai ter um gestor para fazer a gestão desses conflitos. Pode levar também a uma dificuldade de identificar os responsáveis por qual projeto. A democrática é quando o líder estimula e valoriza a participação, a troca de ideias. Os colaboradores, eles participam da tomada de decisão, aumentando o engajamento. O líder, ele é mais acessível, ele é mais disponível para ouvir. E o trabalho, ele acaba sendo realizado de uma forma mais colaborativa, aumentando a integração. Só que também tem seus pontos de atenção. Por todo mundo participar dessas decisões, o líder busca a opinião dos outros, pode ter uma demora, um atraso na tomada de decisão. E isso pode ser crítico em alguns momentos. O líder ter dificuldade em tomar a frente, em se impor, porque ele toma a opinião de todo mundo. Ele conta com a decisão do coletivo. Pensando nesses 3 estilos até agora, vocês percebem alguma como sendo melhor ou pior? O que você acha? Não existe um estilo de liderança pior ou melhor. Tudo vai depender da situação em que a pessoa está inserida. Por exemplo, no hospital, uma equipe médica fazendo uma cirurgia, a gente pode abrir debate sobre o que vai ser feito? Não. O líder é o responsável. Ele tem que dar os comandos e a equipe vai fazer o que for solicitado. Se um debate é aberto na sala de cirurgia e o líder espera por um consenso para saber o que fazer no paciente, a pessoa pode morrer. Agora, se a equipe médica receber um caso clínico e a pessoa não tem nenhum risco de vida, eles podem sim se reunir, trocar experiências, trocar conhecimentos para chegarem em um ponto comum sobre como conduzir o tratamento da melhor maneira possível, da maneira mais adequada. É aí que entra o 4º estilo de liderança, que é a liderança situacional. Quando o líder ele vai ajustar o seu estilo de acordo com a maturidade da equipe e com a situação em que se encontram, favorecendo a realização do trabalho e o atingimento de metas. Por exemplo, um colaborador novo que não conhece bem a empresa, que não conhece bem as atividades, ele vai precisar de um acompanhamento de perto.
ele vai precisar de um microgerenciamento, de uma liderança autocrática. O líder assume, então, essa posição de comando. Quando a pessoa já começou a aprender, mas ainda não tem muita segurança para conduzir, o gestor ele vai orientar. Conforme a pessoa ganha segurança, entende cada vez melhor o processo e começa a tocar as atividades, o líder ele vai ter a postura de apoio. Ele deixa a pessoa fazer, mas fica do lado, caso tenha dúvidas. Agora, nesse cenário, uma pessoa que já domina as atividades, já faz tudo, conhece a empresa, tem autonomia, o gestor ele pode delegar, porque essa pessoa já entende o seu papel e suas obrigações. Então, o que é esse microgerenciamento que a gente está falando lá? Vamos entender melhor esse estilo de liderança e o que ele acarreta? O microgerenciamento é um estilo de liderança. E o líder que faz microgerenciamento, ele tem muita atenção, uma minúcia excessiva com as atividades da equipe. É aquela pessoa que fica olhando tudo para ver se tem alguma coisa para mudar, para ver se está exatamente como ela quer. É aquela pessoa que centraliza as atividades. Deixa que tudo eu faço, porque ninguém faz do jeito que ela quer, ou com a qualidade que ela quer, ou até mesmo vai fazer, porque ela quer estar por dentro de tudo. Se a pessoa não centraliza, ela dá o passo a passo de como quer que a atividade seja feita. Ela fala exatamente para você como quer que essa atividade seja entregue. E o que acontece quando falam para você exatamente o que você tem que fazer? Você não aprende, você não procura informação, você não conecta as ideias. O gestor que microgerencia, ele gosta de ser copiado em todos os e-mails. Ele quer saber de cada detalhe do projeto, de cada atividade. E pode, inclusive, pedir relatórios constantes para ter esse controle. Ele pode te chamar sempre para você falar para ele o que está acontecendo. Ele quer ter a palavra final em cada detalhe. É aquele líder que, quando vai revisar uma atividade, muda uma vírgula de lugar, só para ficar do jeito que quer. É o líder que quer saber o que o colaborador está fazendo, onde ele está, quanto tempo demorou no intervalo e etc. E quais as consequências que esse estilo de liderança trazem para a equipe? Por que ele tem o poder de minar a motivação, o engajamento, o empoderamento? Porque com ele, a gente tem perda da produtividade e qualidade. Se o gestor revisa tudo, se o gestor olha tudo, a equipe não vê necessidade de entregar no prazo ou com qualidade, porque a gestão vai refazer de qualquer forma. Por exemplo, quando você é pequeno e os seus pais pediam para você fazer alguma coisa em casa, o que eles faziam depois de você terminar? Eles iam lá e refaziam exatamente o que pediram para você. Com isso, você começa a se perguntar se você precisa entregar com qualidade, já que a atividade vai ser refeita de qualquer maneira. Você pode até ficar aborrecido, porque não confiaram no seu trabalho. Reduz a autoconfiança. A equipe não tem segurança, porque vai ser criticada pelo que fizer.
e as atividades vão ser sempre refeitas. Então, não tem uma autonomia para decidir como vão desenvolver essas atividades. Naquele exemplo de antes, se a pessoa vai refazer o que eu fiz, eu me sinto inseguro. Eu duvido da minha capacidade de fazer aquilo bem. Porque quando o outro refaz, é uma forma dele falar que não tá bom e que eu não sou capaz. Então, o que eu faço? Eu pergunto constantemente o que eu tenho que fazer. E a pessoa vai falando o que precisa ser feito para ficar exatamente como ela quer. Eu não decido nada. Eu não tenho essa autonomia e nem a confiança para isso, acarretando um atraso nos processos e fluxos de trabalho, porque eu preciso do aval, do ok da gestão para tudo. Isso leva a uma burocratização também. Vamos lá. Seus pais pediram para você fazer alguma coisa e você está perguntando para eles cada passo do que precisa fazer, porque você precisa fazer do jeito que eles querem, para que eles fiquem satisfeitos. Se você para e pergunta cada detalhe, você vai demorar muito mais para fazer. Você vai fazer um pouco, vai parar, vai perguntar qual é o próximo passo, vai esperar a resposta, vai fazer, vai parar, perguntar de novo qual é o próximo passo, e assim sucessivamente. Então, se você tem um prazo, é possível que você não consiga entregar. Isso leva também a uma dificuldade em implementar a melhoria contínua. A equipe deixa de inovar, ela vai deixar de buscar novas formas de fazer alguma coisa, porque tudo tem que ser feito do jeito que a gestão quer. Então eu não tenho estímulo para buscar novas formas. No exemplo da casa, você está fazendo uma atividade e percebe que pode mudar alguma coisa naquele passo a passo, naquele processo. Mas você não vai fazer essa mudança. Você não propõe mudar porque sabe que seus pais vão falar que não, que a atividade tem que ser feita do jeito deles. E isso desmotiva a equipe. Essa dificuldade em inovar, de não ter autonomia, não poder decidir como você vai fazer e o que quer fazer, isso leva a uma desmotivação dos colaboradores, que pode levar a um pedido de desligamento. Quando a instituição tem muitos desligamentos, a gente fala que o turnover é alto, uma rotatividade de funcionários alta. Ou seja, eu contrato, as pessoas saem. Eu contrato, as pessoas saem. E a gente enxuga gelo. Quando a gente tem muitos desligamentos, tem um aumento do turnover. E isso acontece porque os colaboradores podem buscar oportunidades em que tenham mais liberdade, não necessariamente fora da instituição, mas pode acarretar numa mudança de área, de setor e de líder. Perde-se a visão estratégica, a visão sistêmica. Como o gestor olha sempre para os objetivos específicos, olha sempre para as atividades, ele não olha para o lado, ele não vê a empresa como um todo. E o tempo que ele podia gastar pensando em formas de melhoria da empresa, de desenvolvimento da instituição, ele passa olhando as atividades. Ele não delega, ele não fala para o colaborador fazer. Ele pode até ficar sobrecarregado, cansado, e isso pode levar ao estresse. Novamente, eu não estou falando que o microgerenciamento ele é só ruim. Dependendo da situação, ele é necessário, que nem a gente falou. Um colaborador novo, que ainda está no processo de aprendizagem, ele vai precisar desse acompanhamento mais de perto, mais constante, até dominar a atividade, conhecer a empresa, Muita liberdade nesse início, ele pode até paralisar, porque a pessoa vai se sentir perdida e com medo de tomar decisões. E isso leva a um desenvolvimento que não é feito. Quando você é pequeno e não sabe fazer as coisas,
Quando seus pais pedem pela primeira vez, eles vão precisar te acompanhar, vão falar o que você precisa fazer. Depois que você aprende, eles não precisam mais fazer isso. Então, eles podem parar de microgerenciar. O importante é perceber que esse microgerenciamento é temporário. Ele tem que ser temporário. Uma vez que a pessoa entende como a instituição funciona, seu propósito, as atividades, o gestor pode e deve dar mais autonomia, deixar a pessoa ser independente. Começa a empoderar esse colaborador. O nível de maturidade de cada um, de cada colaborador, vai depender o tipo de acompanhamento que você vai dar. E isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A gente tem falado muito de equipe, né? Mas o que é uma equipe para você? Quais são as características de uma equipe? Uma equipe é um pequeno grupo de pessoas com conhecimentos complementares, compromissadas com um propósito, com metas de desempenho e de abordagens comuns, pelos quais todos são mutuamente responsáveis. Vamos traduzir isso? Uma equipe são pessoas, cada uma com seu conhecimento, mas que trocam ideias, se ajudam e estão buscando o mesmo objetivo e trabalhando juntas para isso. E se veem como donas daquele resultado, se veem como responsáveis por aquilo. Um grupo é uma equipe? Não. Um grupo são algumas pessoas com interesses diferentes, pensamentos diferentes, que estão juntas naquele momento. Sabe quando você sai com seus amigos e junto com vocês vai o amigo do amigo, o amigo do amigo do primo do amigo e por assim vai? Nesse momento, vocês são um grupo. Pessoas em um vagão de trem. Todos estão juntos, mas cada um vai para um lugar. Tem objetivos diferentes também. Essas pessoas também são um grupo. Uma equipe colabora para chegarem juntos ao mesmo objetivo, cada um com sua habilidade e conhecimento. Uma equipe conversa, é transparente. Uma equipe tem confiança, respeito e responsabilidade compartilhada. O corpo de balé se apresentando, um time de futebol jogando, são equipes. Todos estão juntos por um mesmo propósito. Quer dizer, a gente espera que estejam, para que o resultado seja entregue. Se um não estiver alinhado, a entrega pode ser prejudicada. Quando você gera uma equipe, você faz a gestão de pessoas e gera uma integração. Compartilhe um objetivo. Pausa a nossa aula. Vou pedir para você assistir um vídeo. Depois de assistir, me fala o que é grupo e o que é equipe.
No vídeo do mágico do coelho, no início, cada um tem um objetivo diferente, uma necessidade diferente. O coelho quer a cenoura a todo custo. O objetivo dele é comer e a necessidade é fisiológica. Já o mágico, ele quer se apresentar, ele quer maravilhar a plateia e tem uma necessidade de estímulo. Quando o mágico, que é o líder, entende a necessidade do coelho, que representa os colaboradores, eles conseguem entrar em harmonia e passam a compor uma equipe. É importante ressaltar que o tempo que demorou para que eles se integrassem causou muito estrago no espetáculo e no teatro. Então, quando a gente tem um grupo de trabalho, a gente está suscetível a erro, a falhas de comunicação. Quero aproveitar e trazer 2 frases de Aristóteles, um filósofo grego. Vou pedir para vocês refletirem sobre o tema. A primeira frase é:
O ser humano é um sujeito social que, por sua natureza, precisa pertencer a uma coletividade. E a outra? O todo é maior que a soma das partes. Enquanto humanos, nós temos a necessidade de pertencer, de fazer parte, seja no ambiente profissional ou pessoal. Quando a gente faz parte de uma coletividade, com colaboração, com objetivos comuns, a gente faz parte de uma equipe. Enquanto equipe que colabora, troca ideias, se apoia, nós temos o potencial para atingir mais do que a gente atingiria sozinho, individualmente, fazendo assim com que uma equipe seja mais que a soma dos seus integrantes separadamente. Quando a gente é uma equipe, a gente tem a possibilidade de conquistar melhores resultados. E como a gente pode estimular o desenvolvimento de uma equipe? Como a gente pode passar de grupo para equipe? Primeiro, a gente deve estar aberto às diferentes ideias. Pessoas que têm posicionamentos diferentes, que reagem de formas diferentes. Ouvir o outro traz a sensação de pertencimento e possibilita que a gente chegue à melhor conclusão para atingir um objetivo. Comunicação clara. Uma comunicação transparente que todos compreendam é importante para que a gente tenha um ambiente de trabalho e equipe possível. Não falo só para transmitir as atividades, o que precisa ser feito, mas também nos relacionamentos interpessoais. É preciso que todos tenham a possibilidade de se expressar, independente da situação, e que façam respeitando o próximo. Cooperação. Compartilhe ideias, percepções, vivências. Dê suporte à equipe no desenvolvimento das atividades. Uma postura colaborativa é a chave para a gente ter uma equipe. E responsabilidade. Uma equipe desenvolve as atividades em conjunto, se ajudando. E com isso, todos assumem juntos a responsabilidade por alcançar aquele resultado. Até porque, quando eu participo da decisão, eu vou querer defender o resultado. Eu quero que dê certo. E se não der, vou identificar formas de mudar o cenário, de melhorar. Mas olha o tema desse curso: Gestão de equipes empoderadas. Gerir uma equipe significa que ela está empoderada? Não. Quando você empodera a equipe, você dá as informações para eles. Deixa que a equipe tome a frente, tome as decisões, que a equipe busque soluções. Quando você empodera, você estimula a independência da equipe. E por que a gente está falando isso? Por que a gente está falando da gestão de equipes empoderadas? A gente vê muito equipes com baixa produtividade, que não conseguem tomar decisão sozinhas, que dependem do líder, que não tomam a iniciativa, que não chegam e falam: deixa que eu faço. É possível que a sua equipe demorou a entregar um resultado porque estava esperando você dar o seu ok, esperando o seu aval. Talvez a equipe não faça as coisas exatamente do jeito que você quer e você tem que ficar em cima para a atividade sair. É possível que sinta a equipe insegura e tenha dificuldade em fazer mudanças, de melhorar alguma coisa no projeto, no setor ou na instituição. Talvez os colaboradores tenham dificuldade de entender a sua missão, seu propósito e de ver a organização como um todo. Isso acontece porque a gente não tem uma equipe empoderada, e sim uma equipe sem visão sistêmica, que não entende seu propósito, e talvez um líder que faça microgerenciamento. O empoderamento
aumenta o engajamento, ou seja, a participação do colaborador, o comprometimento. O empoderamento também melhora os resultados e a motivação. Então, como sair do microgerenciamento, ou seja, quando o líder quer controlar cada atividade, quer ter a palavra final, e ir para o empoderamento. Conheça a equipe. Quando você conhece o perfil do colaborador, as atividades que ele tem mais facilidade e que mais gosta de fazer, seus pontos fortes e que podem melhorar, você consegue delegar melhor, ou seja, pedir que o outro faça a atividade mais adequada para ele, possibilitando uma maior motivação no trabalho, porque eu faço uma atividade que eu tenho mais afinidade, seja difícil ou não. Estimule a autogestão. Mostre os caminhos, oriente, mas deixa que o colaborador decida como vai chegar lá, como vai administrar suas atividades, seu tempo e o seu desenvolvimento, o aprendizado. O líder, ele deve dar o apoio, mas a decisão deve vir de cada um. Estimule a autonomia dos colaboradores. Dê feedbacks. Dê retorno sobre o desempenho de cada colaborador. Sinaliza onde eles estão indo bem e onde precisam melhorar. Dê feedbacks, sejam corretivos, que é quando a pessoa precisa mudar alguma coisa, ou positivos, que é o elogio. Mas dê o retorno para o colaborador de como ele está indo. Reconheça, a melhor forma de continuar um comportamento é o elogio. É esse reforço positivo. Confie e delegue. Acredite em seus colaboradores e no potencial de cada um. Isso ajuda a ganhar a confiança deles, aumentando o comprometimento. Afinal, se eu confio no meu gestor e ele confia em mim, eu vou entregar com mais qualidade para manter essa confiança. Estar próximo da equipe, nos bons e maus momentos, também ajuda a elevar a confiança. Com confiança, é mais fácil delegar e permitir que o outro faça as atividades, o que é extremamente importante para o desenvolvimento de cada um. Dê tempo à equipe. Erros vão acontecer. Isso é muito natural e faz parte do processo de aprendizagem. Quem nunca errou? O erro não deve significar punição. Orienta e deixa que a pessoa corrija o que precisa ser corrigido. Deixe os funcionários experimentarem e respeite o tempo que cada um demora para aprender alguma coisa. Assim, você reforça a confiança da equipe. Dê tempo também para que o colaborador busque novos aprendizados e incentive a participação em palestras, treinamentos, congressos, simpósios, entre outros. Faça reuniões individuais. Possibilitando um momento informal, ajuda a aumentar a proximidade e a conhecer mais profundamente cada um. É um momento que pode ser usado também para conversar sobre o papel de cada um na equipe e o que você espera da pessoa. Integre. Momentos leves, descontraídos são importantes para unir a equipe. Quando todos são próximos e entendem o que precisam fazer, fica mais fácil de buscarem o mesmo objetivo e vão ficar mais confortáveis em se ajudar. Ouça. Esteja aberto a saber o que os colaboradores pensam. Abra espaço para que eles deem sugestões e, se você puder, implementa as ideias compartilhadas. Assim, você não vai perder uma oportunidade de melhoria. Quando as pessoas veem suas sugestões colocadas em prática, elas se sentem parte da equipe, sentem que pertencem, aumentando o comprometimento e segurança. As pessoas gostam de ser ouvidas e de ter as suas percepções respeitadas. Mas o que é empoderar?
Qual a definição? Empoderar é dar autoridade, dar as ferramentas e informações necessárias para que os colaboradores possam assumir as responsabilidades, que tenham independência e que possam assumir e propor soluções. Quando a gente empodera, a gente dá responsabilidade, delega, dá autonomia para a pessoa fazer e decidir sozinha. A gente confia, estimula a participação na construção da estratégia. Com isso, as pessoas viram protagonistas, tomam a frente e o comprometimento fica mais forte. Quando a equipe participa, ela passa a pensar, a refletir sobre a empresa, hábitos, missão e valores. Passam a entender o todo e onde podem contribuir. Quando as pessoas participam da decisão, elas se responsabilizam pelo que foi definido e pelos resultados. Quando a bola chega, ela mata no peito e busca o gol. As pessoas pensam, então, no que é melhor para o sistema, no que é melhor para toda a instituição. Quais os benefícios do empoderamento, então? Protagonismo e responsabilização. A equipe participa da decisão. Ela vira protagonista e assume a responsabilidade pelas escolhas e suas consequências. Isso faz com que a equipe se ajude mais, porque tem um objetivo comum e a responsabilidade de alcançar os resultados que se propuseram. Estimula o desenvolvimento. Se o meu líder confia em mim, isso me estimula a pensar, a fazer, e eu me desenvolvo. Busco formas de aprender, pesquiso ferramentas e competências importantes, formas de conhecer, desenvolver e praticar. Aumento o comprometimento e o engajamento. Quando participo das decisões, tenho minha opinião ouvida. Sinto que o outro confia em mim. Então vou me comprometer para entregar os resultados. Me engajo. Se o líder me dá uma meta, uma tarefa, eu entrego. Aumento da produtividade. Pessoas empoderadas conseguem analisar a situação e os impactos no sistema mais facilmente, trazendo soluções de forma mais rápida e efetiva. A equipe tem autonomia para atingir e um comprometimento com o resultado. É importante a gente lembrar que para empoderar é necessário a gente considerar o nível de maturidade da equipe. Se a pessoa não tem os recursos, a gente não pode delegar e esperar que vai ter o retorno necessário. O líder empodera quando a gente entende que tem os recursos necessários. Por exemplo, a pessoa que precisa de muita direção do líder, ou seja, que o líder tenha mais o controle da situação, que diga o que deve ser feito, como fazer, os prazos, e que não precisa de muito apoio, até porque o líder está fazendo microgerenciamento, nesse caso, o gestor ele deve adotar uma postura de direcionar, de direção, que mostra o que deve ser feito. Quando a pessoa já começou a aprender, o gestor continua direcionando, mas a pessoa começa a fazer. E o líder acompanha de perto, orientando, mostrando o que precisa mudar. Nesse ponto, a postura da gestão deve ser de treinamento. Se a pessoa conhece bem o que deve ser feito, mas ainda não está muito segura, o líder começa a parar de direcionar e passa a apoiar. Quando tiver uma dúvida, precisar de alguma coisa, o líder vai estar por perto. Uma pessoa que já domina as atividades, conhece a empresa, ela possivelmente não vai precisar nem de tanto apoio do líder e o líder também não vai precisar orientar, não precisa direcionar tanto. Ela já tem autonomia para entregar os resultados. Nesse caso, o líder apenas delega, passa a atividade para a pessoa e sabe que ela vai entregar. Mas caso precise, o gestor está lá
para dar o suporte. É possível que cada pessoa da equipe esteja em um momento diferente, e tudo bem. Cada pessoa tem um nível de maturidade diferente. O importante é o líder entender o momento de cada um e empoderar de acordo com cada colaborador. O que funciona para um pode não funcionar para todo mundo. Empoderar, gente, é sair da posição de dizer o que tem que fazer para capacitar a equipe, para a própria equipe perceber o que precisa ser feito e ter o desejo e a iniciativa de fazer. Eu gosto dessa frase porque ela traz o fator ativo do empoderamento. O gestor, ele precisa capacitar, desenvolver, dar as ferramentas para a equipe, para que a equipe tenha essa iniciativa. A gestão precisa ter uma visão do todo da equipe e do impacto dessa equipe na instituição e passar isso para todos os colaboradores. Assim, todo mundo consegue enxergar o melhor no que precisa ser feito e os impactos de suas ações. O empoderamento de equipes, ele passa e muito pelo desenvolvimento da visão sistêmica. Antes da gente finalizar a nossa primeira aula do curso de Gestão de Equipes Empoderadas, eu quero propor uma atividade para você. Vou pedir para você lembrar de um momento em que atuou como gestor, seja de uma atividade, projeto ou equipe. Em qual nível de gestão você atuou? Como foi esse momento? Qual foi a sua motivação para essa atividade, projeto ou equipe que geriu? Qual a necessidade que você precisava que fosse atendida? Caso tenha tido uma equipe, como você fez o empoderamento dela? E qual a reflexão que as frases de Aristóteles trazem para você? Essa atividade vocês vão encontrar no ambiente virtual de aprendizagem. E eu vou pedir para postarem as suas respostas por lá. Mas antes de encerrar, vamos rever os tópicos abordados nessa aula? A gente começou abordando o que é gestão e os 3 níveis: o estratégico, tático e o operacional. Ressaltamos a diferença entre gestão e administração, já que a gestão considera o fator humano. Conversamos sobre a gestão de pessoas e seus 4 objetivos, que são promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo, motivar, engajar e valorizar. Como cada um se motiva de um jeito diferente, a gente trouxe a hierarquia das necessidades de Maslow, que nos ajuda a identificar a motivação de cada um. Seguimos então para os estilos de liderança: o autocrático, o liberal, o democrático e o situacional. Detalhamos mais o estilo de liderança autocrático, que é caracterizado pelo controle do líder em todas as atividades e suas consequências na equipe, que são perda da produtividade e qualidade, redução da autoconfiança da equipe, atraso nos processos e fluxos de trabalho, dificuldade em implementar melhoria contínua, desmotivação da equipe e leva a uma perda de visão sistêmica do gestor. Diferenciamos grupo de equipe e a importância de transformarmos um grupo de trabalho em uma equipe. Trouxemos o conceito de empoderamento, que é dar autoridade, ferramentas e informações para que os colaboradores possam propor soluções e assumir responsabilidade por suas atividades. Vimos também que para empoderar é necessário que o líder conheça a equipe, estimule a autogestão, dê feedbacks,
confie e delegue, dê tempo para a equipe absorver conteúdos e testar novas formas de resolver, fazer reuniões individuais para conhecer os integrantes da equipe, integrar para um melhor relacionamento interpessoal e ouvir. Finalizamos com os benefícios do empoderamento, que são protagonismo e responsabilização, estímulo ao desenvolvimento, aumento do comprometimento e engajamento, aumento da produtividade. E com a necessidade que temos de uma liderança que conheça os colaboradores para empoderar de acordo com o nível de maturidade de cada um. Espero que tenham aproveitado e vejo você na próxima aula.